Vamos agora dar continuidade aqui à parte de orientação a objetos, né? Indo para o terceiro pilar, vamos assim dizer. Abstração, obviamente, eu não vou passar aqui a mesma coisa, né? As três propriedades do objeto do mundo real para o objeto. E vamos agora à parte da herança, tá? Que é um dos pilares aí da orientação a objetos. Então, para fazer herança, né, como já tinha adiantado, e aqui eu vou fazer aquele exemplo da pessoa, aluno, que é aquele exemplinho bem basiquinho, tá? Da orientação a objetos. Vou começar então aqui como aluno, né? E aí é a classe que eu vou dar. Ah, agora me vem um negócio, tá? Aqui no Python tem herança múltipla. Vou fazer um extra depois no final sobre herança múltipla, já que o Java não tem, tá? E para fazer herança, né? Então eu vou criar a classe aqui como eu crio normalmente. E entre como um parâmetro aqui, tá? Eu vou passar a classe na qual eu herdo, tá? E se eu tiver várias classes, eu vou mostrar como que é o método de resolução de conflitos depois num vídeo à parte, que eu bolo um exemplo aqui de múltiplas heranças. Eu vou passar aqui a classe como argumento. No caso aqui, pessoa, perceba que ele já deu até um indicativo, falou para a hora que você for construir... Ah, eu já tinha um aluno pré-criado, desculpa, tá? Deixa eu... Só para parar de aparecer essa informação, tirei o aluno da memória que eu tinha feito um pequeno teste antes da aula. Tá? Bom, dado isso, tá? Padrãozinho, ou aqui já está uma semelhança um pouco maior que com o Java, né? A gente vai ter o init, sempre o primeiro argumento é o self, né? E depois os argumentos tanto do objeto da superclasse, né, para a gente poder criar deles, como o particular do meu aluno, no caso que vai ser o RGA e o curso. Tá? Aí lembra que no Java, a hora que a gente entrava no construtor, né, do objeto da subclasse, eu chamava o construtor da superclasse, né, por meio do método super. Tá? Aqui no Python é parecido, só que a gente vai, na verdade, né, a gente vai invocar uma espécie de invocação do objeto da superclasse. Então a gente vai chamar um método super, que meio que vai me retornar o objeto da superclasse. Tá? E aí, para invocar o construtor dele, eu vou invocar explicitamente o construtor dele, que é o init. Tá? Tem duas formas de fazer essa invocação do construtor da superclasse. Tá? Essa daqui ela funciona normalmente. Acho que eu tenho um exemplo aqui no curso que eu fiz específico de orientação a objetos em Python. Eles pedem para passar qual que é a superclasse e o atributo. Tá? Então tem essas duas formas aqui, mas essa forma aqui que a gente está utilizando também é suficiente. Então pode ser assim, ou superclasse e o self. Tá? As duas possibilidades são válidas. Então, dado isso, o que o construtor da minha superclasse ele precisa? Ele precisa de um nome e ele precisa da idade, que eu estou recebendo aqui como parâmetro. Tá? E aí eu faço a inicialização normal, né? RGA igual RGA self curso igual a curso. Tudo bem? Então aqui nós temos o nosso objetivo. Só para a gente testar essa herança, né? Eu vou vir aqui embaixo. Então eu vou criar aqui um aluno. Tá? Vou colocar igual aluno para criar o objeto e passar os parâmetros. P4 RGA numérico, acho que é numérico, né? E o curso SI. Tá? Dado isso, vou colocar um imprimir dados dele, né? Porque se eu chamar aluno ponto imprimir info, né? Ele vai chamar o da superclasse, obviamente, que só tem nome e endereço. Então vamos fazer um imprimir info aqui para ele, né? Def imprime info self, tá? Aí eu posso chamar o super imprime info, tá? O self já vai automaticamente, você nunca passou o self no argumento, tá? E aí eu vou complementar com print RGA
RGA. Não precisa desse cara aqui, que já dá um espacinho. Print. Curso. Nossa, o que eu coloquei desse ponto aqui? Tá ficando doido da cabeça. Ok, vamos criar um aluno de novo. Ah, meu saquinho. Self. Eu falo que eu sempre esqueço. Tá? Então tá aqui, ó. Fiz uso do método da superclasse, né, por meio do super, e complementando as informações aqui do meu imprimir. Beleza? Então, essa é a ideia bem simples da herança, tá? Lembrando que aqui é meio que eu estivesse retornando um objeto da superclasse, como se ele estivesse criando um objeto ali do tipo pessoa e chamando explicitamente o construtor daquela pessoa. Né? A ideia é sempre na hora de se referenciar ao objeto da superclasse, a gente vai fazer uso do super. Tá? Tem uma questão aqui, eu já vou aproveitar, tá? Que dentro que a gente está trabalhando com esses objetos, que são os métodos especiais. Tá? O que são esses métodos especiais? Tá? São aqueles métodos que eu falei para vocês que tem dois tracinhos, o nome do método, outros dois tracinhos. Então a gente viu um dos métodos especiais aqui, que é o construtor. Tá? Se eu criar uma pessoa, só para a gente fazer um teste aqui, tá? E aí eu simplesmente criar uma célula, digitar pessoa 1, por exemplo, tá? Sai esse nomezinho estranho, é lá Java, né? Que é uma posição de memória, a classe da pessoa, etc. Se eu der um print aqui, pessoa 1 também, que estaria chamando aquele toString da pessoa, está sendo o mesmo resultado. Tá? Então, se quiser fazer algo semelhante, falar, pô, a hora que o cara dá um print na pessoa, ou só colocar a pessoa, dar um enter, ele apresentar a representação da pessoa, tem alguns métodos especiais para isso. Um deles é o wrapper de representação e o str. Então, vamos começar pelo str, que é o equivalente ao toString. Tá? Você coloca o self, dois pontos, e aí você dá o retorno das informações que você quer. Então, vou colocar aqui, ó, retorno igual a vazio, retorno mais igual nome, dois pontos, mais self.nome, retorno mais igual idade, self.idade. Não está sobrecarregado nem nada, né? Então agora, a hora que eu criar o objeto pessoa e eu der um print no pessoa, a self-idade é inteiro, tá? Ele não tem a capacidade de conversão implícita. Então tem que converter esse cara aqui para string, a idade que é um valor numérico. Não faz aquela promoção de tipos automática, tá? Opa, deixa eu carregar de novo, né? Uai. Ah, não tem return, né? Return. Tá feio o negócio. Returno. Agora sim, temos o nosso próximo de toString aqui do Java. Esqueci da barra N, né? Mais barra N. Agora sim. Beleza. Temos o nosso método bonitinho. Aqui, a hora que eu passo a pessoa, ele automaticamente no print, né, ele invoca aquele str, que seria o equivalente ao toString. Tá? Se eu vier aqui só colocar pessoa 1, que nem a gente faz com as outras variáveis, ele ainda continua aparecendo essa coisa estranhinha. Tá? Então, só vou substituir esse str por repr, de representação.
tá? E agora, a hora que eu coloco só o campo, né, o identificador do campo, ele já apresenta a representação equivalente ao toString. Uma vez que eu defini o toString, aquele REPR, que é aquele método especial, também já vai funcionar para o toString, tá? Que você não tem o str implementado, ele puxa esse REPR, esse método de representação. Outro método interessante aqui, que é o seguinte, né? Se eu criar pessoa 1 e pessoa 2, né, com os mesmos campos, né, como são objetos, então se eu colocar pessoa 1 igual pessoa 2, é falso, tá? Tá dando como falso, tá falando lá, objeto pessoa 1 não é igual objeto pessoa 2, porque obviamente estou comparando endereços de memória e não conteúdo, tá? Aí a gente pode implementar aqui dentro, opa, aqui não, vamos para a pessoa que é mais fácil, um método especial também que é o EQ. Vai receber o self, que é o mesmo, né? E o outro objeto, assim como é o equals do Java, né? E eu vou fazer a verificação, né? Se o meu self, nome, comparação de string aqui pode ser feito por igual, igual, tá? Se igual ao outro nome, dois pontos, if self idade igual, igual, outra idade, então return true. True, tá? O true é maiúsculo e o false é maiúsculo também. Não sei porquê, com a maioria das palavras-chave é minúsculo. True, false e none são maiúsculos. None é como se fosse o null, tá? Caso contrário, return false. Return false. Bem, como se fosse o equals do Java, né? Estou comparando campo a campo. E eu faço os dois objetos, retorno o verdadeiro. Esses dois objetos são iguais e falso caso contrário, né? Perceba que agora deu true, tá? Perceba o seguinte, no Java a gente tem a obrigado a chamar o equals, tá? Então, objeto 1, ponto equals, objeto 2. Aqui eu estou utilizando o próprio sinal de igual e igual, tá? Então, esses métodos especiais aí, eles são capazes ou têm a habilidade de sobrescrever operadores, tá? Então, se eu quiser somar dois objetos, né, fazer pessoa 1 ponto pessoa 2, por exemplo. Isso daqui, no princípio, no Java é impossível de eu fazer. Aqui no objeto eu vou ter um método add, underline, add, underline, underline. Se por acaso eu quiser implementar lá como que eu somo duas pessoas, eu concateno os nomes, concateno as idades, somo as idades, por exemplo, etc. Aí, por exemplo, eu posso passar a ter esse tipo de representação. Tá? Definir se uma pessoa maior ou igual ou menor igual, vai ser o G, Q, L, Q, enfim, né? De greater or equal, ou se for só greater than, né? Maior que, GT, enfim, consigo fazer comparações de objeto, verificar se o objeto 1 menor que o objeto 2, enfim, uma infinidade de possibilidades aí com esses métodos especiais que na verdade eles sobrecarregam operadores, tá? Tanto de relacionais, né? Quanto aritmétricos, quanto de atribuição. Tá? Então, aqueles operadores que a gente está acostumado, eles sobrescrevem todos, tá? E aí, Special Methods Python, se você ficou curioso sobre esses métodos, chamado de Magic também, Dunder Methods, Special Methods. Você tá de brincadeira, né? Aqui ele vai dando, se você pode digitar aí, enfim, Dunder Methods, Special Methods e etc, tá? Aqui ele está aparecendo uma listinha, começando dos mais básicos, tá? String Wrapper, o len, se eu quiser determinar o tamanho de um objeto, tá? Então, por exemplo, é comum a gente ter, por exemplo, a hora que eu faço uma string, né? Ou tenho uma lista, então, nome igual Rafael, vou colocar aqui um len, nome, né? Apareceu 6, que é a quantidade de caracteres. Se eu tiver uma lista, né? Lista, que no Python é assim como se fosse o arraylist, né? 2, 4, 2, 3, 5. Coloco o len lista. Aí sai o tamanho da lista. Se eu quiser colocar um len pessoa, tá? Para retornar, sei lá, o tamanho da pessoa, eu vou lá, coloco o len, tá? Então tem vários métodos aqui que a gente consegue fazer o nosso
objeto aí, trabalhar maior, menor, né? Equal ou lower than, tá? E a gente consegue implementar e fazer uma simplicidade, ou tornar a nossa programação muito mais simples e intuitiva depois. Vídeo exemplo aqui, a hora que eu estou comparando pessoas, tá? Agora não preciso chamar pessoa 1, pessoa 1 igual pessoa 2, tá? Mas precisa implementar esses métodos especiais. Isso eu acho muito legal do Python, apesar das outras gambiarras aí, tá? Beleza? Então esta é a aula de herança. Depois agora eu volto com polimorfismo no Python, tá? Então até lá.